Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Meu Orbital. Meu nome é Renato Polins e na aula de hoje nós vamos continuar conversando sobre a história da química, especialmente sobre o pensamento de algumas civilizações antigas sobre a composição da matéria. Na última aula, nós aprendemos que a manipulação da matéria acompanhou o desenvolvimento da humanidade desde o início. Nós vimos que o homem da pré-história e das civilizações antigas possuíam um conhecimento prático sobre diversos materiais e processos químicos, antes mesmo de se preocuparem em compreender a composição da matéria ou em sistematizar esse conhecimento. Inclusive, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma dessas aulas. Em algumas dessas civilizações antigas, haviam a preocupação e a especulação teórica a respeito da matéria e da sua origem. Então, na aula de hoje, nós vamos conhecer algumas dessas teorias e hipóteses. A primeira civilização que nós vamos discutir é sobre a Grécia Antiga. Os filósofos gregos antigos, através de sua observação do mundo e a tentativa de explicá-lo, começaram a apresentar hipóteses para a composição da matéria, ou seja, do que era feita a matéria ou do que era feito o universo. Já que a química é o estudo da matéria, então é importante nós conhecermos algumas dessas propostas que eles apresentaram. A Grécia Antiga não foi a única a apresentar hipóteses para a composição da matéria. Inúmeras outras civilizações antigas apresentaram relatos dos seus pensamentos na época. Porém, a maioria destes pensamentos tinha um teor místico ou era ligado a alguma religião, ao contrário dos filósofos gregos, que se baseavam na observação e no racionalismo das ideias. E esses pensamentos foram aceitos por muitos anos e até impactaram o desenvolvimento da ciência moderna. Tales de Mileto é o primeiro filósofo que se tem conhecimento que apresentou essas ideias no século VI a.C., afirmando que tudo era feito de água. Conta a história que Tales observava em suas trilhas algumas pedras que continham fósseis de conchas marinhas, e que aqueles morros que continham essas pedras já haviam feito parte do mar. Sendo assim, ele propôs que o mundo deveria ter consistido inteiramente de água, e que a água era o elemento fundamental, a partir do qual todas as outras coisas derivavam. A hipótese de Tales de Mileto acabou avançando, pois os seus discípulos começaram a se questionar: se tudo era originalmente água, o que então ia explicar a diversidade atual do mundo? Como que a água havia se tornado todas as outras coisas? A partir desse raciocínio, outro filósofo, Anaxímenes, acreditava que o ar era esse elemento fundamental. Afinal, o mundo está cercado de ar, né? E ele fica mais comprimido conforme ele vai se aproximando do centro. Então, à medida que se comprime o ar vai se transformando em água, e quando comprime a água se transforma em terra, e quando é ainda mais comprimido se transforma em pedra. Ou seja, para ele tudo era ar, num estado mais ou menos condensado. E essa foi a primeira tentativa mais concreta que se conhece de explicar a diversidade da matéria. Muitos outros filósofos apresentaram mais questionamentos e mais hipóteses, como Heráclito, por exemplo, que afirmava que o elemento fundamental deveria ser imaterial, portanto deveria ser o fogo. E aí ele estava apresentando, na realidade, uma ideia primitiva de energia, né? Ou então Anaximandro, que também falava sobre um elemento material, mas ele dizia que esse elemento primordial seria eterno, ilimitado, e ele chamava isso de apeiron. Nós poderíamos narrar aqui a hipótese de muitos outros filósofos, mas foi com a proposta de Empédocles que essas ideias foram mais bem aceitas. Ao invés dele propor um princípio único de origem da matéria, como esses outros filósofos que nós comentamos, ele afirmava que a matéria era formada pela combinação de 4 elementos básicos: a água, o fogo, o ar e a terra. Nada no mundo seria criado ou destruído, e todos os objetos e seres seriam compostos por diferentes proporções desses 4 elementos, que estariam unidos por 2 forças, o amor e o ódio. Notem que esse conjunto de filósofos apresentava a matéria
como tendo origem em um ou mais princípios ou elementos, mas eles não falavam em partículas fundamentais, ou então qual seria a forma desses elementos, e muito menos abordavam sobre nenhuma explicação quantitativa. Seguindo uma outra linha de raciocínio, dois filósofos apresentaram ideias também muito relevantes: Leucipo e o seu discípulo Demócrito. Leucipo foi o primeiro filósofo a pensar que a gente poderia ir dividindo a matéria até chegar em um limite, onde poderiam ser encontradas as partículas fundamentais. Para ele, o universo era formado por uma parte cheia, onde se encontram essas partículas, que estariam num movimento contínuo dentro de um vazio, chamado de vácuo. Demócrito acabou expandindo as ideias de Leucipo e chamou essa partícula fundamental de átomo. Esse nome tem origem nas expressões a, que significa não, e tomos, que significa divisão, ou seja, átomo significaria algo que não é divisível. Para Demócrito, todas as coisas eram formadas por inúmeros átomos, e as qualidades que os corpos possuem, tal como sabor, cor, odor, forma, eram decorrentes das propriedades desses átomos. A ideia de vácuo é um aspecto importante dessa proposta, pois eles indicavam que a matéria não era toda contínua, e isso era um debate enorme na época entre esses filósofos. Demócrito propôs que os átomos estão sempre em movimento, e que átomos semelhantes, ao se aproximarem e se chocarem, formariam entidades maiores, até chegarmos nos diferentes corpos. Para ele, os átomos apresentavam formas geométricas, e quando os choques não resultavam em transformações, era porque suas formas não se encaixavam. Estes movimentos e choques seguiam as leis físicas, era algo natural, sem interferência de deuses ou de forças não naturais, o que conflitava com as ideias de Empédocles, por exemplo, sobre o amor e o ódio. Por esse motivo, Demócrito é considerado um filósofo materialista. Essa palavra materialista quer dizer alguém que acredita nas coisas materiais e não nas espirituais, ou seja, todas as coisas e fenômenos são resultados das interações entre a matéria. Percebam que o atomismo grego, apesar de uma origem bem antiga, de séculos antes de Cristo, apresentou ideias bastante relevantes, a respeito da constituição da matéria. Outros filósofos também foram defensores do atomismo, como Epicuro ou Lucrécio. Mas, apesar disso, a ideia dos 4 elementos foi a que tomou muito mais força e foi aceita pelos próximos séculos, principalmente devido à influência de Aristóteles, que foi uma autoridade suprema na ciência antiga. Aristóteles rejeitava o atomismo e acabou ampliando essas ideias de Empédocles, acrescentando que aqueles 4 elementos eram formados pela combinação de 4 qualidades: quente, frio, seco ou úmido. Por exemplo, frio e secura caracterizariam o elemento terra. Frio e umidade, o elemento água. Se a gente substituir uma qualidade pela sua oposta, um elemento poderia ser convertido em outro. Ou seja, para Aristóteles, era possível converter um elemento em outro, realizando alguma modificação nesse elemento, através de algum procedimento, como, por exemplo, o que a gente observa nesse esquema que vocês estão vendo. E isso deu base para tentativas de transmutação que os alquimistas realizaram muitos anos depois. Apesar de sabermos hoje que esse pensamento era incorreto, ele reflete um aspecto muito significativo sobre a observação realizada na época. A Terra é um sólido, a água é um líquido, o ar é um gás e o fogo era visto como energia. E essas qualidades acrescentadas por Aristóteles também eram características que eles observavam da natureza. As ideias de Aristóteles foram muito além do que falar somente sobre elementos. Ele não aceitava, por exemplo, a existência do vácuo, pois essa ideia iria contra os princípios físicos que ele acreditava sobre o movimento e o atrito. Aristóteles também falou sobre o peso e o movimento dos elementos, sobre a estrutura da Terra e também sobre o universo, até o que havia fora da Terra. E em meio a essas ideias, ele propôs um 5º elemento, o éter, que mais tarde também foi chamado de quinta essência. O éter seria o elemento que forma os corpos celestes. E essa ideia acabou influenciando outros pensadores a propor que o éter seria um elemento que permearia a matéria,
sem deixar espaços vazios entre os outros elementos. Uma terceira linha de pensamento, que é intermediária entre essas duas primeiras, foi proposta por Platão, e ele foi influenciado pela escola de Pitágoras. Filolau, que era um discípulo de Pitágoras, associou 5 sólidos geométricos àqueles 5 elementos aristotélicos: o tetraedro ao fogo, o octaedro ao ar, o cubo à terra, o icosaedro à água e o dodecaedro ao éter. E utilizando essas associações, Platão propôs uma associação de elementos de acordo com a associação entre esses sólidos. Por exemplo, o tetraedro, o icosaedro e o octaedro apresentam faces triangulares. E isso explicaria as transformações dos elementos água, ar e fogo entre si, como se fosse um reagrupamento dessas faces. A gente pode resumir todas essas ideias que eu mostrei, então, em 2 pensamentos predominantes. Um pensamento de que a matéria seria formada por elementos, seja 1, 4 ou 5 elementos primordiais, que era defendido por Tales de Mileto, Anaxímenes, Empédocles, Aristóteles e outros filósofos que eu citei. E um segundo pensamento de que a matéria seria formada por partículas fundamentais, ou átomos, que era defendido por Leucipo, Demócrito, Epicuro ou Lucrécio. E em meio a essas duas, vem também essa teoria de Platão, que ficou conhecida como atomismo geométrico. Apesar dele não usar a palavra átomo nessa teoria, se pensava em partículas, ele pensava os 5 elementos como partículas fundamentais da matéria, de modo a unir ideias diferentes dessas duas correntes. Só que uma diferença para o atomismo de Demócrito é que Platão e a sua escola não admitiam o vácuo, e o espaço entre os elementos seria totalmente preenchido por outros elementos. Uma característica interessante desse período é que a observação era puramente filosófica, então não tinha nenhuma preocupação em provar ou demonstrar essas ideias que eles propunham. E é exatamente nesse aspecto que faltava na época que o conhecimento químico vai avançar nos próximos séculos, na direção de se tornar uma ciência. O pensamento nessa época seguia principalmente uma lógica dedutiva. Primeiro eles realizavam observações que se seguiam de especulações que acabavam gerando hipóteses dedutivas, ou seja, frutos da dedução, a partir da especulação. E às vezes essas hipóteses também eram intuitivas, ou seja, resultados da intuição, da imaginação. Mas elas nunca eram resultados da indução ou da experimentação. Uma pergunta que nós podemos nos fazer é: qual que é a razão da gente estudar essas teorias filosóficas tão antigas que a rigor não são científicas, E uma dessas razões é percebermos como o entendimento sobre a composição da matéria foi avançando ao longo da humanidade. E entendermos que esse conhecimento não nasceu pronto do jeito que a gente conhece hoje. Muitos filósofos apresentaram observações e hipóteses, e depois muitos cientistas foram lá realizar experimentos para consolidar o que a gente sabe hoje. Mas, talvez mais importante, é perceber que essas ideias aparentemente lógicas, fruto da dedução ou da intuição, mas não científicas, como a gente discutiu nos vídeos anteriores, e em especial essas ideias de Aristóteles, influenciaram e também dificultaram o desenvolvimento da ciência por mais de 2000 anos. Somente com Paracelso, lá no século XIV, que os químicos começaram a mudar essa ideia. E uma das razões para que isso tivesse acontecido foi o fato das ideias de Aristóteles receberem o apoio da Igreja Católica e o atomismo ter sido condenado por essa mesma instituição. Com o poder que a Igreja exerceu, especialmente durante a Idade Média, quem se opôs a essas ideias aprovadas por ela ou defendia ideias que ela condenava, acabou recebendo condenação pela Inquisição e às vezes até a morte. A visão dos atomistas era diferente do que a Igreja acreditava. Era uma visão totalmente materialista, ou seja, dava para explicar até a percepção e a alma através do movimento dos átomos. É um tipo de pensamento guiado totalmente pela razão e não dava espaço para valores espirituais. Por isso que ele não foi tão bem aceito pela Igreja. Alguns cientistas discutem, por exemplo, que se as ideias de Platão ou de Demócrito tivessem sido aceitas, o curso da história talvez teria mudado completamente e teria dado para a química uma base quantitativa muito mais cedo.
Mas enfim, a gente não está aqui para julgar a história, mas para compreender os pensamentos da época e como que eles evoluíram até chegar no conhecimento atual. Para terminar, eu gostaria de fazer algumas observações sobre esse período. É importante perceber que os gregos não foram os únicos a apresentar ideias sobre a composição da matéria. Outras civilizações também apresentaram ideias relevantes, que nós vamos discutir na próxima aula. Além disso, as ideias gregas não foram unânimes e nem as únicas a influenciar o rumo da alquimia e posteriormente da química. Muitas vezes, a Grécia Antiga é considerada o berço das ideias científicas, mas esse pensamento é muito eurocêntrico e um tanto ultrapassado. As ideias de Aristóteles, por mais que eu tenha dito que influenciaram o rumo da ciência por muitos anos, nós podemos dizer que foi apenas um entre diversos fatores que fizeram isso. E essas mesmas ideias foram até refutadas na própria escola aristotélica, ou seja, pelos discípulos de Aristóteles. E por fim, fazendo uma ligação com o que nós discutimos no último vídeo, percebam que ainda estamos falando sobre o mesmo período histórico que a Antiguidade. E essas ideias dos filósofos gregos apareceram em um mesmo contexto de toda aquela experiência prática que o homem possuía na manipulação da matéria que a gente comentou. Então, a gente percebe que as ideias dos gregos estavam mais ligadas às observações que eles faziam e menos relacionadas com o conhecimento prático que veio da manipulação de metais, cerâmicas e de outros materiais, não tendo nenhum compromisso em comprovar experimentalmente o que estava sendo proposto. Essa aula é apenas um resumo de muitas outras informações que vocês podem encontrar na literatura. E eu estou deixando aqui uma lista dos principais livros que eu utilizei para preparar todo o conteúdo que eu apresentei para vocês. Se você gostou dessa aula, deixa aí um like e um comentário no vídeo. Na próxima aula, iremos continuar essa história, mostrando o pensamento de outras civilizações além da grega. Fique atento às próximas aulas, que a gente ainda tem muita história para contar. Um grande abraço a todos e até a próxima!